Se você puder, aplauda ao Senhor, sente no seu lugar, glorifique ao Senhor, amém? Pois Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Estávamos de férias, estamos aí, primeira vez no ano, aqui na Shalom, eu e a Marta. Nós estávamos em Minas. Quem é de Minas aqui? Quem já foi em Minas? Quem tem parente em Minas? Glória a Deus. É muito bom. Muito bom. O povo mineiro é um povo muito hospitaleiro, né? A gente se sente à vontade em casa. E tem lá o irmão José Luiz. Eu acho que ele é diácono, né, Mar? Se não me engano, na igreja dele lá. E ele gosta muito de estudar a Bíblia. Ele ia gostar de você, pastor. Ele gosta muito, ele tem um jeito assim bem peculiar, né? E na saída, na volta, ele falou assim, ó, vocês vão dirigindo o carro, mas como que é? Vocês vão dirigindo, mas Deus vai guiando. E tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, né? Um ano guiado pelo Espírito Santo, né? Glória a Deus. E a gente foi muito bem, ficamos bem lá uma semana. E às vezes dá vontade de voltar. Dá vontade de ficar por lá mesmo. Comida é muito boa, lá a gente engorda. Mas graças a Deus, né? Estamos aí de volta. Estamos aí para fazer a vontade de Deus, onde quer que nós estejamos, né? Que nós possamos ser portadores do amor de Deus, levando o amor de Deus, a palavra de Deus, através de nossas vidas. Amém? E vocês como foram? Foram bem? Festas, férias, alguém está de férias e está viajando, né? Mas graças a Deus, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? E como a gente costuma falar, né, todo ano, há uma expectativa, né, para esse ano de 2026, né, muitos projetos, né, muita gente tem planejado aí fazer alguma coisa esse ano, uma coisa diferente, uma coisa melhor, ser melhor do que o ano passado, né? Mas que nem diz a palavra de Deus, muitos são os planos do homem, do ser humano, de cada um de nós, né? Uma expectativa que nós temos. Isso parece que alimenta a nossa vontade de correr atrás, de vencer, de alcançar, conquistar, bem? E a gente conta que Deus está conosco, né? E muitas vezes a gente não deixa Ele tomar as rédeas, tomar a direção. Nós queremos fazer do nosso jeito e queremos que Deus nos abençoe, né? Mas será que é mesmo assim, né, que Deus quer? A gente vai estar discorrendo aqui na palavra de Deus acerca de ser guiado. Como que é ser guiado? O que é ser guiado, né? Outro dia eu fiz uma dinâmica aqui, acho que foi o Júlio e o João, né? De vendar os olhos. E o Júlio vendou os olhos e o João foi guiando pela voz. Então ele ficou aqui embaixo, rodou um pouco aqui para se perder, desnortear aqui. E o João foi falar, vai para a esquerda, vai para a direita, não sei o quê, olha, cuidado, tem uma escada aí. Foi guiando e ele foi, né, subindo até aqui. Então ele foi guiado por uma voz, né? Eu lembro muito bem que esse tema aí era ser guiado pela voz do Espírito Santo, né? Não é muito diferente de ser guiado, né, pelo Espírito Santo. Mas aqui a gente tem lá em cima, né, o ano 2026. E a gente fala sempre de um ano, né? Vira o ano, passa o ano, vira a página. Tem um novo ano, né? E vai passando de ano em ano. E a gente sempre tem uma expectativa de um ano melhor, né? De uma vida melhor, enfim. Mas tem algumas coisas aí que a gente tem que, vamos dizer assim, relacionar como um ser guiado. Ser guiado é ser conduzido. Eu vou explicar aqui, como eu escrevi aqui, para não falar diferente. Ser guiado pelo Espírito Santo. O que significa ser guiado pelo Espírito Santo? Ser guiado pelo Espírito Santo é permitir que o Espírito Santo nos dirija e nos conduza em todas as áreas de nossa vida. É permitir que Ele nos dirija e nos conduza. Amém? Eu estou permitindo que Ele me dirija, me conduza.
Muita gente fala assim, o Espírito Santo, né, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são uns gentlemen, tão educados, né? Tem uma palavra que fala, um versículo que fala assim, que eis que estou à porta e bato, né? Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então tem uma condicional aí, você tem esse poder de você permitir, se deixar permitir ou não. Ele não é mal educado. Ao contrário, né, do inimigo, do adversário das nossas almas, ele é mal educado. Se ele achar uma brechinha ali, ele vai entrando, né? Ele vai destruindo, vai alargando aquela fenda e vai tomando a sua vida, né? Mas o Espírito Santo, ele é super educado. Ele não faz nada que você não o permita. Então, eu acho até engraçado a gente falar assim, eu permitir que o Espírito Santo, né? Eu não devia permitir, eu queria, eu gostaria de, como é que fala? Chamar, clamar, implorar para ele vir, né? Não permitir apenas, porque às vezes dá a impressão que você permitir, eu falo assim, tá bom, vai, entra aí na minha vida, conduz a minha vida, eu vou deixar, vai, eu vou permitir, né? Mas não, esse permitir tinha que soar como um implorar. Eu tenho que clamar, implorar, olha, toma minha vida, eu sou pecador, não mereço, não sou digno, mas eu quero, né? Tinha que ser mesmo tomado à força né? Esse dirigir aí do Espírito Santo, amém? Então eu tenho que permitir que ele me dirija, me guie, amém? E agora, isso é o que significa. Agora, a importância de ser guiado pelo Espírito Santo. Olha, a Bíblia fala assim, tem um versículo que fala assim, quem não é por nós, é contra nós. Ou está de um lado ou está do outro. Se você não der permissão para Deus, você está dando permissão para o inimigo, para o adversário, para o diabo, os demônios atuarem na sua vida, no seu lar, na sua família. Então, essa é a importância de ser guiado pelo Espírito. Quando eu permito que Ele dirige, que Ele guie a minha vida, ao mesmo tempo eu estou fechando as portas para o mundo do pecado, para que o pecado entre, para que as coisas desse mundo entrem, e dessa forma o Espírito Santo vai me conduzindo, amém? Então tem essa importância de ser guiado pelo Espírito Santo. A gente vê vários pratos do inimigo, várias armadilhas, várias ciladas do inimigo, que eu falo que a gente vê, mas às vezes a gente não vê, a gente não percebe, às vezes é muito sutil. Às vezes ele vai usar pessoas próximas a você. Não sei se você já se deparou, pessoas que você ama, que você caminha junto, se diverte, dá risada, não sei o que, sofre junto, né? Que nem a Bíblia fala, chorai com os que choram, sorria com os que sorriem, e você está nessa, né? Indo, e daqui a pouco acontece uma situação que um se vira contra o outro. Olha só, o inimigo, ele cria situações, e às vezes com pessoas próximas, para tirar sua paz, enfim, né? Acabar com a sua paz. Então, as armadilhas do inimigo, ela é sutil. E quando você está sendo guiado, direcionado pelo Espírito Santo, você tem esse discernimento. Você tem um discernimento de que quando acontece uma situação, não é a pessoa, mas é o que está por trás da pessoa. Amém? Que armou aquela situação. E aí qual que é a melhor saída? Quando você é direcionado, guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai tomar conta da situação e vai resolver. Amém? Então essa é a importância. E agora, como ser guiado? Esse que é a grande chave que nós queremos ter nessa noite, para que nós possamos aprender e colocar em prática. Amém? Isso vai abrir portas para cada um de nós. Amém? Como que eu posso ser guiado pelo Espírito Santo? Para ser guiado pelo Espírito Santo, precisamos ter uma relação pessoal com Deus. O que a gente sempre fala aqui, né? Como que é ter uma relação pessoal com Deus? Deus é uma pessoa, por mais que seja invisível, intangível, mas a gente sabe que Ele existe, e Ele é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, sabe de todas as coisas, Ele sabe de tudo.
E Ele está aqui nessa noite, amém? E quando você for para a sua casa, Ele está lá com você, está indo com você, Ele está na sua casa, está na sua família, é uma pessoa. Então, como que a gente se relaciona com Deus, com o Espírito Santo? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, conheceis, procurai conhecer cada vez mais, né? A palavra, meditar na palavra, porque através da palavra nós conhecemos um pouquinho mais de Deus. Lógico que a gente não vai conhecer na sua plenitude, mas Ele é um amigo nas horas incertas. Ele é um amigo que você pode contar a todo momento. Ele é um amigo que Jesus nos ensinava como relacionar com Ele. Quando Jesus se distanciava da multidão e ia ter um secreto dele lá em oração com o Pai. Ele nos ensinou a oração do Pai Nosso, um modelo, um exemplo. Ele nos ensinou, Jesus nos ensinou a conhecer o Pai através dele. E Paulo ainda foi um pouquinho além e falou assim, olha, se vocês não conseguem imitar a Cristo, me imitem, porque eu imito Jesus, né? Então assim a gente pode conhecer Jesus através de pessoas que sejam idôneas, que são usadas por Deus, homens, mulheres de Deus, amém? Você pode conhecer Jesus através da sua palavra, Deus através da sua palavra, Deus através da oração, e dessa forma você vai criando esse vínculo, essa relação cada vez mais profunda com Deus. E aí você vai sendo guiado pelo Espírito Santo. Amém? Obedecer à voz do Espírito. Olha, eu falei aqui do exemplo, mais ou menos isso que acontece com muita gente. Já aconteceu, já tive experiência, eu creio que alguém mais aí teve experiência, de ouvir a voz bem audível do Espírito Santo. Amém? E Deus usa também pessoas para se relacionar com você, para soar a sua voz, né? Para que você ouça a sua voz através de uma pessoa. A gente tem que estar bem alerta, atento, porque a qualquer momento Deus pode usar uma pessoa, Deus pode falar conosco, o Espírito Santo pode falar conosco de forma audível, através de sonhos, através de visão, enfim. Deus tem a maneira dele de falar com cada um, amém? E submeter, olha só, mais uma maneira como ser guiado pelo Espírito Santo, que nós precisamos submeter nossas decisões e projetos à vontade de Deus. E aí que é o X da questão. Como que eu vou submeter meus planos, meus projetos à vontade de Deus? Como eu falei aqui há pouco, há um tempo atrás aqui, muitos são os planos do homem, projetos, mas a resposta vem de Deus. E a minha vontade, elas tem que estar dentro da vontade de Deus. Tem muita gente que inverte e quer que a vontade de Deus seja de acordo com a minha vontade. Ah, Senhor, eu vou fazer alguma coisa aqui, vou fazer isso, aquilo, e eu sei que o Senhor está presente, né? O Senhor está no negócio, né? Esse jargão aí, eu sei que Deus está no negócio, né? Jesus estava no barco lá com os discípulos, mas estava dormindo, descansando em paz. Para Jesus não tem tempestade, não tem tempo ruim, está lá tranquilo, mas estava lá com os discípulos, né? E quando vem uma tempestade, né, entre aspas, na sua vida, como que a gente reage? Jesus está lá, está com a gente, está no nosso coração, está na nossa vida. Como que nós vamos reagir? Tem que ir lá acordar, incomodar, chamar, clamar, implorar, para que Ele tome conta da situação. Amém? Então, nós temos que submeter as nossas decisões e projetos à vontade de Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre ser guiado, ser conduzido. Quando chega nesse ponto, né, que você permite que o Espírito Santo dirija, guie a sua vida, é um ponto de decisão. É um ponto de decisão. E eu falo assim que antes da decisão tem as escolhas. E antes das escolhas tem as opções. Olha só, é uma forma aí gradativa, né? Primeiro você tem as opções. Lembra lá no Jardim do Éden? Deus falou para Adão, olha,
Você pode comer de qualquer árvore, menos daquela, né, que está no centro, que é a árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal. Porque no dia, ele ainda falou, porque no dia que você comer, fatalmente, né, morrerá. Deus já deu o spoiler ali, que ia acontecer. Mas Deus, ele é justo e ele deu o poder de decisão, de escolha para Adão decidir. Deus não quis impor ou proibir, né, que Adão não comesse daquela árvore. Mas deu uma opção. Um dia foi lá a mulher, né, Eva, né, foi lá, comeu, deu para Adão e comeu, desobedeceu. Ele teve a opção dele. E aí Deus já tinha traçado um plano antes da fundação do mundo, antes da criação do homem, que era de enviar o seu filho Jesus para resgatar o homem que pecou, que desobedeceu, desde lá do Jardim do Éden até a volta de Jesus, toda a humanidade. Amém? Então, tem as opções. As opções, às vezes, pode ser duas ou pode ser várias. Né? Quem já participou de prova aí? Todo mundo acho que participou já. Prova, vestibular. Às vezes tem aquelas alternativas. Tem às vezes 3, 4, né? E você tem que optar lá. Então são 4 opções. Você tem que escolher. Você tem que decidir. Amém? Então eu queria falar de 3 Ds. Né? O primeiro que está relacionado a guiar. Direção. Diga comigo, direção. O segundo D, decisão. O terceiro D, determinação. Direção, decisão, determinação. Os 3 Ds que eu vou usar aqui para a gente nortear aqui a ministração da palavra de Deus, amém? O primeiro D é direção, ele te dá um norte. Quem já assistiu um filme aí, já assisti vários, tem um filme que acaba assim, um cruzamento de estrada de terra, né? Norte, sul, leste, oeste, e aí o cara para com o carro bem no meio, e aí fica assim olhando, para onde que eu vou? Tem 4 direções, tem 4 opções, melhor dizendo, e tem que tomar uma direção, uma decisão, amém? E assim é na nossa vida, às vezes aparece algo parecido, a gente chega numa situação que a gente tem que tomar um rumo, um norte, uma direção, e aí a gente tem que decidir. Se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, aí você pede uma ajuda. Você fala assim, e agora? O que eu faço? Né? Me dá uma luz, me orienta, faça com que eu tome o rumo certo, uma decisão. Às vezes é emprego, às vezes é faculdade, às vezes é mudança, às vezes é qualquer situação que aconteça, né? E aí você, até namoro, enfim, casamento, aí você pede para o Espírito Santo, olha, me dá uma direção daquilo que eu tenho, uma decisão que eu tenho que tomar, qual rumo seguir, porque eu não quero tomar pela minha carne, pela minha emoção, amém? Às vezes a emoção, ela atrapalha muito o agir de Deus, ela tampa, ela sufoca a ação de Deus na sua vida, é quando cria uma barreira, e às vezes você toma uma decisão baseada nas emoções, e às vezes quebra a cara, na maioria das vezes quebra a cara, porque Deus nos ensinou a sermos racionais. Quando fala em decisão, nós temos que ser racionais. A pessoa que é muito emotiva, ela tem que ceder à sua razão. E aí a razão tem que ceder à direção do Espírito Santo, para nós que conhecemos. Amém? E aí tem a opção, as opções, aí tem as escolhas. Tem as opções e eu vou ter que escolher. Na prova é assim. Vou ter que escolher A, B, C ou D. Né? Eu fazia muito isso lá na prova. As que eu tinha certeza, eu já ia ticando lá. As que eu tinha dúvida, eu marcava lá um xizinho do lado, lá, em 2 opções, e eu ia correndo a prova. No final eu voltava, falava, agora eu tenho que decidir. Bom, pela lógica, não sei e tal. E o tempo rodando, pressionando. Aí eu tinha que ir lá decidir.
se foi certo ou errado, né? Depois ia corrigir a prova lá, mas tem um momento que você tem que tomar decisão. E não importa se é sob pressão, se você tem tempo, se você tem, sei lá, um prazo, né? Mas tem um momento que você tem que tomar decisão. Né? Por exemplo, eu já tive mudança de emprego, que eu dei um prazo lá de 2 meses. Um mês, né? Mas acho que foi mês. Eu falei, eu preciso de um mês para treinar uma pessoa para eu ir para outro emprego. Né? E aí eu falei com o meu chefe, e ele falou, tu precisa treinar uma pessoa. Eu tenho um mês. E aí foi passando os dias. Eu falei, não, a gente dá um jeito. E passou uns dias e não arrumou ninguém para eu ensinar. E chegou nos 30 dias lá, eu falei, olha, já deu prazo, agora eu tenho que ir. Felizmente, né? É uma tomada de decisão. Amém? Eu lembro que a pastora Eliana, ela rejeitou um emprego, na época que estava aqui, né? Por conta da igreja, da obrigação que ela tinha aqui de pregar, tal, porque o emprego ia fazer com que ela ficasse fim de semana trabalhando, nos horários de culto. E aí foi um ponto de decisão que ela decidiu abrir mão do emprego para continuar aqui servindo a Deus, a obra de Deus. Eu creio que Deus abençoou ela nessa posição, nessa postura dela. Eu creio que ela estava precisando muito e ela sofreu com isso. Mas Deus tem a maneira de trabalhar, porque o sofrimento ele está relacionado mais à parte emocional. E eu falei, né, aqui há pouco que a nossa decisão ela tem que ser racional. A razão ela tem que estar acima da nossa emoção. Quando você está tomado com a emoção, vou dar um exemplo, quando você passa no trânsito aí, alguém te fecha e você começa a brigar, tal, né? E o pastor Claudotti fala muito isso aí. Você começa a falar muito, fica nervoso, gritar, não sei o quê, e aí tem pouca oxigenação no cérebro, você não consegue pensar, raciocinar, e você acaba tomando as decisões mais drásticas aí que pode acontecer. Pessoas perdem vida, ou ficam sequelados, ou são humilhados aí, apanham, né? Sei lá. Enfim, pode acontecer qualquer coisa. Então, a gente tem que sair daquele ambiente, dar uma respirada, pensar, raciocinar, pedir a direção de Deus, pedir para Deus falar, o Espírito Santo falar no nosso ouvido, ao nosso coração, e aí você toma uma decisão acerca de qualquer coisa. Amém? Glória a Deus. Esse é o D de decisão. Direção, né? Direção, decisão. E a determinação? A determinação é algo que vai além da decisão. É algo, eu coloquei assim como se fosse algo que você tem que manter desde a sua decisão até alcançar um objetivo. Por exemplo, um corredor, um atleta, ele está determinado a correr até o fim e ganhar. Então ele vai fazer de tudo, vai se esforçar para chegar e conquistar a sua vitória. Isso é determinação. Eu fiz faculdade depois de velho, né? Eu fiz assim, vou fazer. Aí eu fiz, comecei a fazer direito. Aí eu sou meio preguiçoso para ler muito livro assim, eu não gosto, dá preguiça. Eu falei, isso aí não é para mim não, né? Não sou direito, não, eu sou torto. Vou fazer outra coisa, né? Passou um tempo, fiz ADM, administração. Aí 4 anos. E eu estava morando em Sumaré na época. E aí, no meio do caminho, trabalhando, estudando, a empresa estava me cobrando muito, que ela estava crescendo, o chefe estava no meu pé lá. Falou, olha, você vai ter que escolher. Eu falei, olha, escolher de novo aí. Você vai ter que optar, escolher ou o trabalho ou o estudo. Aí ainda falou assim, eu escolheria o trabalho, porque é daqui que sai o pão de cada dia. Eu falei, não, pode deixar que eu vou administrar isso aí, eu vou conseguir. E aí no meio do curso eu falei, não sei se eu vou aguentar. Aí Deus vem e me coloca uma mulher de Deus aí na minha vida. Ela falou, não, se depender de mim, você não vai. A Marta falou isso aí. Você não vai, se depender de mim, você vai chegar até o fim. E aí eu fui meio arrastando a perna, meio assim e tal, consegui concluir a graduação, né? Formado em administração.
E aí eu falei, pô, eu fiz o curso, mas a empresa que eu trabalho não precisava. Eu trabalho numa área que é mais técnica, né, não tem muito a ver com administração. E aí eu falei assim, eu acho que estudar nunca é demais. Passou um tempo, irmãos, eu fui fazer uma entrevista numa empresa, essa que é a última que eu trabalhei, e um requisito era ter o nível superior. Olha só o que Deus estava, né, já me levando, me preparando. Então eu fui assim determinado, empurrado pela Marta, né? Fui até o final, fui determinado e graças a Deus deu tudo certo, né? Hoje eu vejo como que Deus trabalha, como que Deus age. Então determinação é isso, é você começar e ir até o fim. No meio do caminho, do curso, do percurso, do trajeto, pode acontecer várias situações. Eu corri na maratona de São Paulo, 42 quilômetros, me inscrevi e fui. Nunca corri na vida, não me alonguei, não me preparei nada. Eu tinha 28 anos na época, né, Mar? Acho que era 28. 42 quilômetros. Uau! Não corria nem 10, nem 5, nem 2. Eu falei, vamos ver como que é esse negócio aí. Rapaz, fiz acho que 5 horas e meia. Os de elite lá fizeram em 2 horas e pouco, né? Eu falei, dá para o cara ir, voltar e ir de novo. Né? Mas aí eu fui determinado. Peguei minha medalha, cheguei com as pernas inchadas, duras, parecendo um robô. Mas eu fui determinado, fui até o final. Aí no meio do caminho, olha que interessante, né? No meio do caminho, via pessoas deitadas na calçada. A ambulância era um ônibus branco lá com a cruz vermelha lá, ia pegando pessoal, atendendo, medindo a pressão, não sei o quê. E eu falei, puxa vida, até aqui o Senhor me ajudou. Cheguei até o final, fui determinado, cheguei até o final. Então, isso é determinação. Quando você coloca alguma coisa, algum projeto, que a gente está falando aqui, ser guiado, né? Um ano guiado pelo Espírito Santo, às vezes você colocou um projeto e às vezes você começa e para. Começa e desanima. Acontece uma situação e você para. Mas seja determinado. Se esforce. Mesmo que a situação seja difícil, mesmo que aconteça algo, né, no meio do caminho, prossiga. Vá adiante. Vá até o final. Né, porque aquele povo que saiu lá do Egito, atravessou o deserto, 40 anos, para chegar na terra prometida, que duraria, em média, 40 dias. Dizem até que até menos, alguns estudiosos. Nós vamos falar de 40 dias. Aí eu estava fazendo as contas, 40 dias. O ano tem 365 dias. Se você dividir 365 por 40, dá 9,1. 9 vezes a mais. Então dá para ir e voltar 9 vezes. É igual essa corrida, essa caminhada minha. Dá para ir e voltar 9 vezes em um ano. Às vezes demoraram 40 anos, ou seja, 10 vezes mais. Foi 90 vezes mais o percurso mas eles foram. E chegaram na terra prometida. Não os pais, mas os filhos, né? Então, era uma promessa de Deus. Eles foram determinados e chegaram. Então, Deus quer que você seja determinado, determinada. Amém? Vamos ser determinados esse ano? Em nome de Jesus? Amém, né? Olha, o nosso texto, eu ainda não li o versículo da Bíblia, mas está em Romanos 8,14, perdão. Romanos 8,14. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, 1, 2, 3. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ficou bonito, mas dá para melhorar. Vamos lá, mais alto? Respira. Enche o ar de pulmão, o pulmão de ar, né? Quer dizer? Vamos lá. 1, 2, 3. Você é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Então você é filho de Deus. Amém? Olha só que prazer, que privilégio. Nós não somos dignos. Nós não somos dignos
nem de ser guiado pelo Espírito de Deus, e nem muito menos de ser filho de Deus. Mas à medida que nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Lembra que eu falei um pouquinho atrás aqui? Quem não é por nós é contra nós. Então, se nós estamos com Deus, nós somos guiados pelo Espírito, nós somos automaticamente filhos de Deus. E aí, tem muito a ver com ser guiado e ser filho. Aí eu pego essas duas palavras, guiado e filho. Quando o seu filho é pequeno, você carrega no colo, ele não sabe andar ainda. Hoje em dia as crianças são muito avançadas, né? Poucos meses já está ficando durinho, já quer andar, já engatinha, já levanta, cai, não sei o que, tropeça. E quando chega nessa fase, né, aí não quer mais ficar no colo, mas você tem que dar a mão. Você vai guiando. Bem? Então, aí, duas palavras, guiar e filhos. Você está guiando lá o seu filho. O filho às vezes quer ver uma coisa, quer ir correr para lá, você puxa para cá. Você que está guiando. Vê, eu que estou guiando você, rapaz. Né? Até uma certa idade você consegue guiar eles. Chega uma certa idade que eles não querem nem pegar na sua mão. Não quer colo, não quer pegar na mão, quer ter a sua vida própria vontade, né? Quer fazer, quer ir para onde quiser, né? E antigamente, vou falar antigamente no meu tempo, não porque eu sou novo, sou jovem, mas no tempo dos meus pais, vou colocar assim, era até a adolescência, né? Os adolescentes ainda acompanhavam os pais. Hoje, adolescente não quer mais acompanhar os pais. Se vai para a escola, tem vergonha, né? Se vai para um evento, às vezes tem vergonha. Às vezes a família ia sempre, todos os anos, para um evento com a família. Aí chega uma fase, o jovem, o adolescente, até as crianças às vezes, não quer ir mais. Fala, não vou não, já sei como que é, eu vou ficar em casa, tal, enfim, né? Quer ficar longe dos pais. Aí os pais já não conseguem mais guiar, vamos dizer assim, o filho, porque os filhos já tomam uma decisão própria, né? É um perigo aí, onde chega nessa fase. Aí a Bíblia fala, né, instrui a criança, o menino, no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer, ele não se desviará dele. Então, se você começar a instruir, a guiar o seu filho desde pequeno, vai chegar uma fase que ele mesmo vai querer acompanhar os pais. Quando os pais chegam numa idade da velhice, eles vão querer retribuir tudo que os pais fizeram, ajudar os pais em todos, né? Em todo sentido, em todas as áreas. Mas isso aí está cada vez mais raro de acontecer. Hoje os filhos querem dependência, né? Não quer ser guiado por ninguém, né? A gente está falando de guiado pelo Espírito Santo, mas no contexto aqui, guiado pelos pais, não quer ser guiado pelos pais. Eu quero guiar minha vida, eu quero conduzir minha vida, eu tenho minha vida própria, eu vou seguir meu nariz. Enfim. E aí que mora o perigo, né? Porque o mundo aí fora oferece coisas, pratos, né? Do diabo, e às vezes é sutil, às vezes é uns coleguinhas, parece que é gente boa, e aí quando você vai ver, está se aprofundando, né, nas coisas que aquela pessoa pratica. Amém? Mas há esperança para nós que servimos a Deus. Nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus e ensinar os nossos filhos a serem guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? E como que eu faço isso, pastor? Como que eu ensino isso? Como que eu passo para o meu filho? Ora junto, lê a palavra junto, fale as coisas, né, dos perigos, alerta, enfim, você tem uma intimidade, relacionamento. Lembra que eu falei, olha, como que eu faço para me relacionar com Deus? Da mesma forma, você tem que fazer com que o seu filho se relacione com você se relaciona com ele, né? Enfim, e vai crescendo. Dessa forma, o filho vai enxergando a vida de uma forma diferente, né? Instrui o menino, a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Amém?
Glória a Deus. Está acabando. Quase acabando. Em João 10, 27. Põe aí para nós, Gu. Olha só, quando eu falei aqui há pouco de ser guiado pela voz, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, eu conheço-as, né? E elas me seguem. Ao processar, sinal, aguarde. Não. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aí tá, Jesus está falando, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço-as, né? E elas me seguem. Quando chega naquele ponto de decisão que você quer, você permite ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, aí cai nesse contexto aí. Você é uma ovelha que ouve a voz e o próprio Deus, Jesus, nos conhece essa ovelha, porque tem relacionamento. Porque tem relacionamento, amém? Tem conhecimento. A Bíblia fala que o servo, o escravo, não conhece o que está passando na mente do seu senhor. Mas o filho e o pai, que tem essa intimidade, o filho conhece o pai e o pai conhece o filho. E aí, nessa questão de ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, pelo próprio Deus, chega nesse ponto de decisão, de direção, decisão e determinação. Eu falei aqui, né, que o grande X da questão aqui, nesse caso, é a determinação. Porque você lá atrás ouviu falar da palavra de Deus, você era do mundão, algumas pessoas aqui eram do mundão, fazia as coisas erradas, não conhecia Deus, mas teve o convite, teve uma opção de escolha, de decisão, e você decidiu entregar sua vida e que Ele fosse seu Senhor. E aí, infelizmente, tem pessoas que chegam nesse ponto e na emoção, no calor da emoção, chora, se derrama, busca a Deus, lê a Bíblia, jejua, enfim, faz muitas coisas. E depois vai passando o tempo e esse amor vai se esfriando. E aí a pessoa já não está determinada a chegar até o fim, chega no meio do caminho. Vem para a igreja, ouve a palavra, mas não sente aquele fogo do primeiro amor. Não sente mais aquela comunhão que tinha lá no começo. Que lá está se esfriando, está se apagando. E tudo por uma questão das circunstâncias da vida que vieram sobre a sua vida, sobre a sua família. Aconteceu alguma coisa e aquilo veio e te abateu, te derrubou, e você já não tem mais aquele ânimo. Mas hoje o Senhor está nos chamando, nos convidando a voltar ao primeiro amor, a voltar à essência do amor, aquele amor que a gente tinha com Deus, com a sua palavra, aquela vontade de querer aprender, de ser conduzido, de ouvir a voz, de sentir aquele abraço, sentir a comunhão através dos irmãos. Isso tudo, irmãos, é uma decisão nossa, uma determinação nossa. Nós temos que determinar isso. A Bíblia fala que a carne e o espírito, elas lutam, elas militam, elas guerreiam entre si. E a carne quer fazer a vontade dela, o espírito quer fazer a vontade de Deus. E aí a gente tem que tomar uma decisão. E para fazer a vontade de Deus, nós temos que abandonar as práticas desse mundo, as coisas desse mundo. Temos que nos desgarrar, abandonar o pecado, abandonar a vida de pecado. Isso não quer dizer que nós vamos ser, a partir de hoje eu não vou pecar mais, não vou errar mais. Não, mas eu escolho Deus todo dia, né? Tem uma música antiga que ela fala assim: eu quero é Deus, né?
Aí veio o Thales Roberto: eu escolho Cristo todo dia. Já morri para a minha vida, agora eu vivo com Deus, para Deus, né? Então, uma escolha diária. Nós estamos aqui falando aqui de ano, um ano de direção, que o Espírito Santo guia, né? A cada um dia. Põe o texto aqui de novo, por favor. Tema. É o tema, isso. Um ano guiado pelo Espírito. Um ano guiado pelo Espírito. Se você colocar, já achei aqui. Amém? É um ano. Nós estamos hoje que dia? 18? Já está acabando o ano. Já passou praticamente um ano, o mês, de janeiro. Já estamos na reta final de janeiro. 2/3 do mês de janeiro praticamente já foi embora. E aquele projeto que você fez lá no ano passado, aquele planejamento, você chegou a começar pelo menos? Eu falo vocês, mas eu estou me incluindo também, tá? Nós, vamos colocar nós assim. Nós já começamos a fazer? Será que nós pregamos o Evangelho para uma alma ainda esse ano, 2026? Falamos do amor de Deus, mostramos o amor de Deus para as pessoas? Então nós temos que correr, porque o tempo está passando muito rápido. E daqui a pouco a gente está falando, em vez de 2026, está falando 2027, 2028, 2029, 30. Daqui a pouco Jesus está voltando. Não sabemos quando. Mas, infelizmente, irmãos, ontem eu passei, à noite a gente estava vindo de um lugar aí, e passamos numa região muito movimentada por bares, né? Barzinhos lotados. Muita gente aí precisando ouvir a palavra de Deus, ter uma opção de escolha, tomar uma decisão e Deus direcionar essa pessoa e ela ser determinada a ir para o céu, que é o nosso alvo, amém? A nossa direção, o nosso rumo. Paulo fala assim, ó, eu prossigo para o alvo, né, deixando para trás as coisas que ficam, prossigo para o alvo, que é Cristo, amém? E aí nós não podemos ser egoístas e falar, não, eu estou caminhando, eu vou ser salvo. Mas e as pessoas aí fora? Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que ser determinados a ganhar pelo menos uma alma. Cada um ganhando uma alma, irmãos, olha, através dessa alma vem a família. Nós temos experiência aqui na Shalom de pessoas que vieram, a família toda. Às vezes a pessoa já saiu, mas a família ficou. Amém? Nós temos que procurar fazer a vontade de Deus, irmãos, enquanto há tempo, porque esse tempo vai ter um fim. Amém? Que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus naquilo que falar, como falar, e olhar para as pessoas como que estão aí perdidas, como alvos a serem alcançados, atingidos através das nossas vidas. Amém?